Eu podia ter deixado continuar, né? Mas parou, não tem problema não. Vamos lá, continuando, tá gravando. Se der problema no áudio de novo, você me avisa, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma visão mais sistêmica de todo esse processo, né, que nós estamos trabalhando desde o início da nossa mentoria. Então, nós estamos completando quase, chegando aí nos 6 meses de estudo, de conteúdo, tem muita coisa. Algumas coisas, se a gente realmente não parar para praticar as ferramentas, principalmente aquelas ferramentas que nós trabalhamos lá no início, de delegação, de feedback, de alinhamento, de acompanhamento. Se a gente não fizer isso na prática, o que vai acontecer é que o conhecimento ele vai ficar apenas teórico. E o conhecimento teórico, ele não nos ajuda, né? Ainda mais nessa rotina intensa, que é a realidade de muitos de nós que estamos aqui nessa turma. Essa turma tem uma particularidade, porque tem pessoas de nichos completamente diferentes, mas todos têm uma agenda muito intensa, uma rotina de trabalho muito intensa. Então, se a gente não decidir que nós vamos fazer uma gestão diferente, que nós vamos fazer um processo de desenvolvimento de pessoas diferente, esse curso vai ficar apenas como uma teoria que nós ouvimos falar, mas que de fato não vai fazer diferença na nossa realidade. E hoje essa visão sistêmica vai nos ajudar a entender em qual momento eu posso praticar uma ferramenta ou outra. Ou melhor, de todas as ferramentas que nós trabalhamos, eu posso desmembrar essas ferramentas também. Então, dependendo da situação, eu vou pegar aquele meu formulário, que é, por exemplo, o formulário de delegação, que lá é dividido em três subitens, e dependendo da situação com o meu colaborador, eu vou usar apenas o item número 1 hoje. E amanhã, conforme a evolução, eu vou usar o item número 2, eu vou usar o item número 3. Então, eu preciso ter esse entendimento macro para que eu tenha o domínio sobre as técnicas. Não é somente conhecer as técnicas, mas saber assim, quando eu preciso dessa técnica, como eu vou utilizar essa técnica. Não é simplesmente pegar um formulário e replicar essa informação, seguir um questionário passo a passo. Porque, na verdade, isso não é uma entrevista. Que essa sensação de entrevista, aquele gelo, né, que você parece que está sendo avaliado minuciosamente, isso não gera relacionamento. Tanto que uma pessoa que está procurando emprego, que ela senta na frente do entrevistador, e o entrevistador está ali, né, passando pergunta por pergunta para entender quem é essa pessoa, ele quer entender quem é essa pessoa, na verdade, ele conhece muito pouco sobre essa pessoa no momento da entrevista. Porque nós conhecemos essa pessoa na convivência, né? Tanto que eu tive um grande mentor, ele já é falecido hoje, mas ele me ensinou muito. E ele falava assim, você quer conhecer uma pessoa? Come 1 quilo de sal com ela. Aí o pessoal fala, nossa, mas como, Laura? Eu vou comer 1 quilo de sal? Fala, não, 1 quilo de sal não é de uma vez, não, é todo dia um pouquinho. Então você come um pouquinho no café da manhã, come um pouquinho no almoço, come um pouquinho no lanche, come um pouquinho à tarde. Quando você comer 1 quilo de sal com essa pessoa, você vai saber quem ela é. E a gestão e liderança é isso. É você conseguir se relacionar com as pessoas, é você conseguir extrair o melhor que essas pessoas têm. Não significa que você vai mudar o talento, não significa que você vai mudar a personalidade, o estilo de comportamento daquela pessoa, mas muito pelo contrário, você vai lustrar, né? Você vai fazer aquela pessoa brilhar. E essa sua interferência é que vai dar direção para o comportamento dessas pessoas. E existe aí uma divergência quando a gente fala, a nomenclatura, gestão e liderança. Tanto que já até me questionaram, falaram, mas o seu curso não é curso de liderança e gestão, mas gestão é ferramenta.
né? Liderança que é isso, desenvolver as pessoas e tudo. Um líder, ele influencia, ele tem prazer de ajudar as pessoas, ele tem prazer de ser instrumento para transformar, para motivar, para alavancar aquela pessoa, para fazer aquela pessoa se tornar melhor. Então, o líder não é um cargo. Um líder, ele é líder, onde ele estiver. Em casa, ele exerce liderança, na escola, na padaria, quando ele vai comprar pão, ele está exercendo liderança, porque é uma pessoa que tem prazer de ajudar o próximo, que tem amor pelo próximo e que quer o melhor. E às vezes, eu fiz até um post no Instagram, falando isso, falando assim, que a liderança ela é genuína quando a gente deseja que a pessoa seja melhor que a gente. Sabe? Você quer tanto que essa pessoa se desenvolva, você quer tanto contribuir para o crescimento, para que essa pessoa se torne uma pessoa melhor, que pode ser que a pessoa fique melhor que você e está tudo bem. Você não se incomoda com isso. Então, o líder ele não tem medo de sombra. Quem é líder de verdade, ele não tem medo de sombra. Ele sabe quem ele é. E nada vai tirar ele dessa essência que ele tem, dessa competência que ele tem. Então, o líder não é um cargo. Mas o gestor, ele é um cargo de liderança. Então, subentende-se que um gestor, ele é líder. Só que não. E é por isso que tem que eu escolhi definir o nome como gestor. Porque o gestor, e essa foi a realidade que eu vivi, que eu encontrei em algumas empresas, e durante um tempo eu fiz atendimento, durante 4 anos eu fiz atendimento para microempreendedores. Então, eles eram empresários, gestores que prestavam serviço para a seguradora onde eu trabalhava. Então, eu encontrei pessoas de tudo que vocês podem imaginar, de todo jeito que vocês podem imaginar. Mas esse cargo, a responsabilidade por fazer algo dar certo, por fazer uma equipe dar certo, por fazer uma pessoa dar certo, às vezes esse peso deixa a liderança suprimida. Então, a liderança não é cargo. A pessoa é. Ela decide ou ela decide não ser ou ela decide ser. A liderança é isso. E a gestão, ela é diferente, porque a gestão, você tem o controle. Você tem o controle na sua mão e você vai direcionar para onde você quiser, para onde você precisar direcionar. E uma das ferramentas, que é a ferramenta mais potente que você vai utilizar para isso, é a liderança. A liderança é uma ferramenta da gestão, mas a gestão é você ter o controle, para que através desse controle você possa fazer uma análise mais real e a partir dessa análise você tomar decisões mais assertivas. E essa decisão vai fazer as pessoas caminharem para algum lugar. Então, o gestor não precisa só dos relatórios. Todo gestor tem relatórios. E muitas empresas, dentro do próprio sistema de gerenciamento, a empresa já te proporciona os relatórios. Então, os relatórios de produtividade, né? Quem trabalha com vendas tem ali a informação de quantos clientes foram atendidos, desses clientes atendidos, quantos que converteram, que viraram venda de verdade, quantos que foi retorno, se teve cancelamento, né? Qual é a taxa de tudo isso. Então, fazer a gestão é você ter o controle de todas essas informações, para você saber analisar se esse resultado ele está, né, satisfatório ou se ele precisa mudar. Para quem trabalha com atendimento, precisa entender a satisfação desses clientes, se o problema foi resolvido, né? O que causou esse problema e quais são as estratégias para minimizar, né, esses impactos negativos. Então, o gestor, ele tem esse controle. E se ele não tem o controle, ele está fazendo errado. Ele está fazendo errado. Porque o cargo por si só, como diz aí, tem uma crença limitante até, fala assim, quem tem o poder da caneta, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
E o mercado está cheio disso mesmo. Então, tem muitas pessoas que estão ali porque têm o poder de aceitar uma pessoa ou de mandar uma pessoa embora. E às vezes o funcionário, ele se vira, porque o gestor só fala para ele assim: olha, você tem que vender mais. Ó, você não bateu a meta. Ó, parabéns, você superou a meta. Só que fica sempre no superficial. Sempre no superficial. Então, essa mentoria traz essa abordagem do desenvolvimento de pessoas com a gestão. Por quê? Porque a gente precisa ir mais fundo. A gente precisa dar um passo mais profundo, porque quando eu consigo esse passo mais profundo, o meu resultado é exponencial, o meu resultado cresce, a minha equipe se desenvolve, as pessoas amadurecem, apresentam resultados que talvez um treinamento, uma consultoria não traria. Talvez esses trabalhos não trariam esse resultado. Então, o gestor, ele só tem competência quando ele tem o controle. Porque o que eu onde eu gerencio é aquilo que eu tenho informação. O que se mede, se gerencia. Se eu não tenho informação, então eu estou trabalhando como amadora. O que é amadora? É o achômetro. Ela assim, eu acho que fulano é bom. Então eu fico com fulano aqui na minha equipe. Eu acho que Beltrano é ruim. E aí você desencadeia todo aquele ciclo que nós já falamos aqui, né? Da síndrome do fracasso inevitável, né? De influenciar negativamente a força da minha equipe, né? De fazer as pessoas ficarem desmotivadas, sem perspectiva, mesmo tendo ótimos salários. Então, tudo que nós falamos de comportamento, ele vai ser reflexo, porque o gestor, ele é uma força que está trabalhando dentro daquele grupo. O grupo já tem uma força que vem dos membros, que nós já falamos isso nas aulas anteriores. Cada membro tem o seu conjunto de competências, tem ali a sua afetividade, tem o cognitivo, e o comportamento é uma consequência. E um se relaciona com o outro, eles vão se modificando para se relacionar. Então, isso vira uma força. Cada equipe tem uma cultura. E essa cultura, às vezes, não é a cultura da empresa. Às vezes, a empresa tem ali uma visão. E a equipe tem uma visão diferente da visão da empresa. Isso por quê? Por causa da força desse grupo. Por causa do relacionamento dessas pessoas. Então, essas pessoas criam a cultura. E o líder, ele é uma força que vem para potencializar essa equipe ou para quebrar essa equipe. Então, existe um ciclo, as pessoas se relacionam, esse grupo passa a existir. À medida que esse relacionamento se desenvolve, esse grupo de pessoas se torna uma equipe, ou seja, a equipe tem um objetivo e todos cooperam para que esse objetivo funcione, para que aconteça. E a partir desse momento, as coisas não acontecem assim no automático. Vai-se embora eternamente e vai dar tudo certo para sempre, né? O gestor, ele tem esse poder de manter esse processo funcionando ou de permitir que esse ciclo se rompa, né? Tanto que quando a gente fala assim, até duro falar isso, mas tanto quando a gente fala assim, a equipe não é tão boa, é o gestor que não é tão bom, porque a equipe é espelho, né? E aí muitos gestores se colocam nessa posição, não, mas eu trabalho tanto, eu sou tão comprometido, né? Eu me dedico tanto para essa empresa, eu quero que as pessoas trabalhem, só que nos bastidores é um gestor que reclama, é um gestor que compactua das más línguas, dos rádios corredor, né, das picuinhas que acontecem ali com um e com o outro, só que não é uma coisa meio velada. Mas nós temos essa responsabilidade até do que a gente permite que as pessoas falem.
sabe? Às vezes são crenças que acontecem ali dentro da equipe, é uma cultura que se instala dentro da equipe, muitas vezes o gestor é omisso. Ele permite que essa cultura crie raízes, permite que essa cultura se desenvolva ali dentro da equipe. Depois fala, não, mas a culpa não é minha. Então, isso é o espelho, é um comportamento que é influenciado, e nós já vimos isso nas aulas anteriores. Então, quando a gente fala de gestão, não é simplesmente você olhar um relatório e chamar a pessoa para conversar e falar que ela está com baixo de rendimento, ou que o desempenho está aquém, ou que fulano bateu meta e que Beltrano não bateu meta. O relatório, ele é apenas um espelho, um número, é um espelho que vai te dizer um norte, uma direção. E aí você, enquanto gestor, o seu papel é gerenciar. Então, com base em todas essas informações, você tem o controle na sua mão. Com base em todas essas informações, você vai analisar e você vai tomar medidas para que o caminho aconteça do jeito que você precisa fazer ele acontecer. E para isso, o gestor precisa saber claramente qual é o objetivo que a empresa espera. Um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha uma meta de vendas quando eu era gerente da equipe. Eu tinha uma meta de vendas. Só que esses clientes, eles podiam comprar um novo serviço ou esse cliente podia cancelar um serviço e trocar. Ele podia trocar o serviço ou ele podia comprar um novo serviço. Então, se ele comprasse um novo, ele ficava com 2 e ele tinha direito aos 2. Se ele cancelasse um e trocasse, ele tinha um serviço só. Então, assim, aparentemente não faz diferença. Aparentemente, parece que é uma coisa sistêmica, né? Qual a diferença do cliente ter 2 serviços? Vamos imaginar assim, uma apólice de seguros, que tem um capital segurado de 100 mil reais. Só que esses 100 mil reais está dividido em 2 apólices de 50. Que diferença faz se ele tem 2 de 50 ou se ele tem uma de 100? Aparentemente não faz diferença. Mas no processo de resultado da empresa, fazia toda a diferença. Por quê? Porque durante o primeiro ano de contratação dessa apólice de seguro, o cliente estava no processo de carência. E se ele cancelava essa apólice e contratava uma nova em substituição a essa, ele podia até ter um capital segurado maior. Só que ele estava renovando o período de carência, porque o período de carência é 1 ano. Ou seja, no fim das contas, o meu resultado financeiro, ele não mudava, ele não era impactado. Mas a qualidade do serviço era totalmente impactada, porque o cliente poderia não receber o seguro se acontecesse alguma coisa nesse novo período de carência. Então, existia uma métrica que calculava isso. E a gente tinha uma meta sobre essas renovações. E essa meta tinha que ser um percentual, na época era 75%, né? Mas o que eu era cobrada era a meta financeira, era o valor cheio no fim do mês. Então, eu, enquanto gestora, eu tinha que tomar uma decisão. Qual é a minha decisão? Bater a meta simplesmente ou entregar para essa empresa que me contratou um serviço completo de qualidade? Percebe que estava na minha mão? Isso. A empresa podia ter um prejuízo, tudo bem. O cliente podia ter um prejuízo, tudo bem, a minha meta estava batida. Percebe? E em muitos lugares existem essas dimensões de trabalho. Mas eu, enquanto gestor, fui contratado pela empresa porque a empresa quer crescer. A empresa tem uma visão de futuro. A empresa quer o quê? A empresa quer ser reconhecida como a melhor empresa do setor.
ela quer ser reconhecida pela qualidade do atendimento? Essa empresa quer ser reconhecida pela quantidade de novos clientes? Qual é o objetivo que essa empresa tem? Porque, sabendo disso, você vai definir a sua estratégia de gestão. E eu sei que as empresas estão cheias dessas negocinhos pequenininhos. Por quê? Parece que não faz diferença, porque no fim das contas a gente quer só vender, no fim das contas a gente quer só reverter o cancelamento, só que não. O gestor, ele tem o controle. E se você determina que você vai conduzir a sua equipe por um caminho, você assume a responsabilidade por isso. Ou seja, você é contratado para bater meta, mas mais do que isso, você é contratado para fazer a empresa crescer. Porque se não fosse para isso, a empresa não tinha te contratado. Ela tinha colocado lá um sistema que vai contar as vendas, que vai contar a quantidade de atendimentos e no fim do mês vai dar um relatório para cada um e a pessoa olha e vê se bateu a meta, se não bateu. E pronto, para que gestor? Só para olhar o relatório? Né? Então, essa é uma reflexão um pouco mais profunda que a gente precisa fazer. Porque a gestão é isso. A gestão é você ter o controle e esse controle vai te ajudar a tomar decisões. E você só consegue tomar decisões assertivas, né, decisões mais adequadas, se você tem análise. Se você não trabalha com análise, então você está trabalhando no amadorismo. Que é, eu acho que é assim, então vou fazer assim. Aí você assume o risco de errar ou de acertar. E aí vai trabalhando como se estivesse jogando na loteria. Né? Faço isso, deu certo, faço isso, não deu certo, mês que vem eu faço outra coisa e deu certo, e você não tem gestão. E muitas vezes a gestão, ela não é entregue pela empresa. A empresa te dá um sistema. Mas quem define a gestão é o profissional. Quem define a estratégia de gestão é o profissional. Então, os relatórios, as informações, elas são a base. É só a base para você decidir a sua gestão, para você decidir a sua estratégia. Então, ter o controle não para a gente estar no controle. Não é isso, não é o poder da caneta. Não é o poder de que você escolhe quem vai ou quem fica. O controle das informações não é para isso. O controle das informações é para você tomar decisões embasadas, decisões assertivas. Então, para isso, você precisa dedicar um tempo analisando as informações. Para isso, você precisa dedicar um tempo conversando com as pessoas. Para isso, você precisa dedicar um tempo para liderar, para influenciar e fazer gestão, né? Tem uma prática que eu gosto muito. Eu trabalhei num call center, e o call center tem uma particularidade assim, um pouco diferente das outras empresas, porque a quantidade de funcionários é maior, a demanda também é muito grande, então tinha dias que os operadores chegavam a atender assim, 100 ligações em um período. E um dos call centers que eu atuei como gestora, tinham mais de 500 funcionários. Então, assim, imagina, quando eu entrava, abria o elevador, a gente entrava na sala, aquela sala gigante, com um monte de posição de atendimento, um monte de gente, aí trocava o turno, muita gente. Então, essa é uma escola muito boa para fazer gestão, porque você tem que controlar o tempo de atendimento, porque tem meta de tempo. Você tem que controlar a quantidade de atendimento por pessoa. Você tem que controlar a fila de atendimento, se tem cliente esperando, quanto tempo ele ficou esperando. Então, é uma série de métricas, é igual gerente de banco. Gerente de banco também é uma situação assim, fantástica para você se desenvolver. Porque são metas, às vezes, completamente distintas. Ao mesmo tempo que você tem uma meta da pessoa gastar, que é um empréstimo, você tem uma meta da pessoa poupar. E aí você tem que dar conta de trabalhar nisso. Então, você consegue criar uma visão de gerenciamento que é diferente das outras empresas, como, por exemplo, o varejo, que você atende a pessoa que entra na loja para comprar, né?
diferente de você ter uma lista de clientes e você ter que ligar, entrar em contato, se relacionar para fazer essas pessoas comprarem. É uma estratégia completamente diferente, mas em todas elas você precisa saber qual o objetivo que a empresa tem com o seu serviço. O objetivo é qualidade, então a sua gestão tem que ser voltada para a qualidade. O objetivo é venda. Tem empresas que decidem que quer vender e quer número. Durante um tempo eles querem novos clientes, eles querem número de pessoas. Essa é a estratégia da empresa, então você vai fazer a sua gestão conforme essa estratégia. Isso por quê? Porque você vai direcionar a sua equipe. Você que vai direcionar a sua equipe, você assume a responsabilidade por isso. Então, todo o conhecimento que nós tivemos desde o início da nossa mentoria, que trouxe o desenvolvimento humano nos seus aspectos mais profundos, comportamento, cognição, afetividade, nós falamos de todas essa criação de hábitos, a comunicação, nós falamos de tudo isso ao longo da mentoria. Mas no fundo, o que eu quero? Eu quero conduzir essas pessoas para um caminho. E esse caminho é fazer a empresa dar mais certo a cada dia. Fazer a empresa crescer a cada dia. Eu fui contratada para isso, para fazer a empresa crescer, se desenvolver, para fazer o cliente ficar cada vez mais satisfeito, porque no fundo a empresa quer vender mais ainda, a empresa quer ser indicada para outras pessoas, então eu estou ali para fazer a empresa crescer. E deixa eu abrir aqui os slides. Aqui. Qual é o fluxo aqui do meu processo? Aí eu quero compartilhar com vocês aqui uma visão sistêmica, né? Uma visão cíclica. Pronto, tá aparecendo? Opa, sumiu da minha tela. Espera aí, deixa eu parar. Aí. Sumiu tudo da minha tela. Ficou... Deixa eu colocar de novo. Pronto, aí. Agora está aparecendo. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Então, qual a visão sistêmica que eu, enquanto gestor, preciso ter? Né? Primeiro, eu preciso saber o objetivo, né? Para onde... Uai, o que foi? Pronto. Tá aparecendo na tela? O slide branco com o círculo no meio? Tá. Primeiro, eu tenho que saber o objetivo. Então, assim, para onde eu vou caminhar? Eu vou levar essas pessoas para onde? É venda, é qualidade, é retenção, é reversão? Qual é a visão da empresa a longo prazo, a curto prazo? Porque o seu papel é fazer isso acontecer. A empresa define o sonho e você torna ele realidade, né? Então, eu preciso entender para onde vai, qual o caminho, o que vocês esperam. E, às vezes, essa conversa vai ser dura. E, algumas vezes, a gente vai precisar ter coragem para conversar com um diretor, com um presidente, com alguém responsável que está acima, né, da nossa alçada. Nossa, fugiu a palavra. Está acima da nossa alçada. Então, às vezes, eu vou precisar tomar coragem para falar. Sim, você me contratou para isso. Então, me ajuda a entender. Porque se eu fizer assim, assim, assado, eu entendo que isso aqui vai me levar para tal lugar. Então, me ajuda a entender, porque a ideia não é confrontar. A ideia não é confrontar, nós somos uma peça-chave. E como todas as peças, elas são substituídas, né? Então, eu não estou ali para bater de frente. Lembra lá de todas as coisas que nós já falamos, das percepções, né? Da forma de se comunicar, das barreiras, dos sabotadores. Nós já falamos de tudo isso. Isso funciona da minha equipe para baixo, isso funciona da minha equipe para cima. Então, aqueles formulários lá de alinhamento de expectativas, você pode usar com o seu superior, com o seu diretor. Você pode usar aquele passo a passo ali da comunicação, aquele passo a passo do processo decisório, você pode usar com o presidente da empresa.
As ferramentas, nós temos elas como ferramentas mesmo, não é só para o meu colaborador que está abaixo de mim. Ele serve para tudo. Inclusive, em uma das aulas, eu falei para vocês que eu tive uma cliente que usou com a filha adolescente. A filha adolescente, ela estava cheia de situações, né, nessa fase difícil, que eu já fico pensando aqui, quando os meus estiverem nessa fase, como é que eu vou fazer? Então, funciona. A gente pode usar. Mas eu preciso entender qual o rumo desse trabalho. E mesmo que eu decida caminhar para um lugar um pouco distante, mas foi uma decisão acordada com os meus superiores. Foi uma decisão realizada com os meus superiores. Então, esse feedback, esse relacionamento precisa também existir de baixo para cima e de cima para baixo, né? Definindo isso, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo que está claro, eu sei o que eu tenho que fazer, para onde eu vou caminhar, e a partir de então eu vou procurar as minhas evidências. O que é a evidência? É o que eu tenho aqui e agora. O que eu tenho aqui e agora. Normalmente, o que é comum da gente encontrar no mercado são pessoas que não estão batendo a meta tanto quanto gostariam. São pessoas que querem ter resultados maiores. Mas eu já tive experiência de pessoas que queriam apenas manter o resultado. Não queria aumentar o resultado, porque era uma estrutura muito grande, ele não ia suportar um aumento. Mas o que ele queria? Manter. Então, estava batendo 120% do resultado, ele não queria bater 150%. Ele queria continuar batendo 120%. Então, o trabalho foi diferente, né? Então, a partir do que eu tenho aqui e agora, o que eu tenho aqui agora? Quais são as evidências? E depois que eu tenho essas informações, eu começo o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? Eu preciso confiar nas pessoas. Sabe o que é confiar nas pessoas? Mesmo aquela pessoa que não é tão boa assim, o meu trabalho agora é fazer ela ficar boa. E eu preciso definir uma estratégia para isso. Mas antes, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar que essa pessoa pode ficar boa. Porque se eu não acreditar, demitir logo. Porque é a mesma coisa de você estar enchendo uma peneira de água. Não vai encher nunca. Você está colocando água em cima e a água está vazando embaixo. É tampar o sol com a peneira. Se eu não confio, então para quê? Que eu vou definir um plano de desenvolvimento individual, vou chamar para dar um feedback, vou aplicar uma ferramenta de análise de comportamental, vou fazer não sei o quê, vou mandar para um treinamento, para quê? Se no fim das contas, você só vai encontrar uma justificativa para mandar essa pessoa embora porque ela não é boa o tanto que você gostaria. Lembra lá quando nós falamos do fracasso inevitável? Sim, inconscientemente, nós ficamos procurando motivos para justificar aquilo que a gente acredita. Aí no final você vai falar, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo com o Beltrano. Então, se você sabia, por que não mandou embora logo? Né? Se você decidir por isso, então faça logo. Faça logo. Agora, se você observa a situação, se você encontra pontos fortes, se você consegue fazer um alinhamento, então trabalhe para que essa pessoa se desenvolva. Não tem assim que ficar em cima do muro, sabe? Porque quem está em cima do muro não está nem de um lado nem do outro. Quem está em cima do muro está longe da equipe. Quem está em cima do muro está olhando. Ele é um mero espectador. Ele está observando de longe, ele não está junto. Então a gente tem que assumir. Aí eu vou fazer isso, então é isso que eu vou fazer. Pode ser que até não dê certo, mas se não der certo, eu tenho plena convicção de que eu fiz tudo o que eu poderia fazer da melhor forma possível. Você não tem aquele peso na consciência. Como também já encontrei pessoas que, assim, com um pesar imenso para fazer desligamento,
e na hora de fazer o desligamento usa um discurso que também não colabora. Assim, olha, eu estou te mandando embora porque se eu pudesse, eu ficava com você, mas eu não posso. E aí tira toda a oportunidade da pessoa dela se perceber em um momento de mudança. Porque esse feedback honesto também ele é importante. É importante até para a pessoa ter uma oportunidade dela se desenvolver em outro lugar. Até nisso a nossa liderança é poderosa. A pessoa talvez nesse momento ela não percebeu, passou despercebida, ela não viu, ela estava em outro planeta, né? Ela não percebeu as falhas que ela tinha. E ela tem a oportunidade, ela tem o direito também de receber um feedback. Isso não significa ser grosseiro. Não é ser grosseiro, mas é falar a verdade para que essa pessoa possa melhorar, possa ter um futuro diferente. Isso é liderança, né? Então, partindo do pressuposto que eu decidi confiar, então eu começo a promover o meu processo de aprendizagem. Ou seja, eu tenho uma pessoa que ela tem um potencial e eu vi esse potencial, acredito nesse potencial, então eu vou promover o desenvolvimento dessa pessoa. Aí o como você precisa ter as informações gerenciais para você saber que tipo de aprendizado essa pessoa precisa. Então vamos trazer aqui um exemplo, o exemplo da venda. A pessoa ela vende, mas não está vendendo tanto quanto a empresa espera. Mas essa pessoa atende muito cliente. A pessoa ela está o tempo inteiro em contato, ela faz ligações, ela visita, ela conversa com as pessoas, ela divulga, ela consegue atender, fazer uma prospecção muito interessante. Só que no fechamento, né, na hora da conversão, a conversão é baixa. Vamos imaginar um exemplo, só para ficar mais fácil. Imagina que a conversão dessa pessoa é de, sei lá, 40%. Então, quer dizer, de cada 10 que essa pessoa atende, ela fecha 4. É uma taxa de conversão boa? Relativamente, excelente. Dependendo do nicho, é maravilhosa. E aí eu tenho outra pessoa na minha equipe que, poxa, a pessoa é tão comprometida, tão dedicada, a pessoa conversa com tanta gente, ela é focada, mas a taxa de conversão dela é 10%. As duas pessoas estão perfeitas? Não. Eu preciso promover aprendizado para as duas. Mas para que gera 40% de conversão, ela tem uma necessidade diferente da que gera 10% de conversão. E se eu não tiver um relatório gerencial, se eu não tiver informação, eu não vou saber que ação eu vou promover para essas pessoas, para elas melhorarem, para elas se desenvolverem. Então, talvez seja o fechamento de vendas. Talvez seja a comunicação. Talvez seja o conhecimento técnico. Eu não sei. Talvez seja organização. Eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso ter informação para eu tomar a melhor decisão. Se eu não tomar a melhor decisão, eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo. E tempo é um bem que vale mais que dinheiro. Tempo vale mais que dinheiro. Então, eu não posso perder tempo. Quanto mais assertivo eu for, melhor. Então, o processo de aprendizado, se eu tenho, eu não vou usar a palavra maestria, mas se eu tenho competência enquanto gestor, eu não posso, de maneira alguma, colocar todas as pessoas no mesmo cesto, no mesmo balaio. Quem faz isso não está tendo um processo tão assertivo, tão coerente de gestão e liderança. Então, eu não posso simplesmente pegar a minha equipe inteira e mandar para um treinamento porque eu quero aumentar as minhas vendas em 10%. Eu não posso simplesmente contratar um workshop ou um palestrante para vir fazer uma palestra para a minha equipe inteira, achando que as minhas vendas vão aumentar 50%. Eu preciso ter gestão.
Eu preciso entender para cada pessoa qual é a necessidade de aprendizado que essa pessoa tem. E para algumas eu vou dar uma dosagem maior e para outras eu vou dar uma dosagem menor. Para outras eu vou dar um remédio diferente. Para outras eu vou fazer outra coisa. Então, ou seja, propor um processo de aprendizagem. É o primeiro passo desse ciclo. Primeiro passo. Depois do processo de aprendizado, eu preciso promover o alinhamento. O que é esse alinhamento? Falou, ok, fulano de tal está fazendo um executive coaching. Mas como está sendo esse processo? Eu sei que ele está no processo de desenvolvimento, está no processo de aprendizado, mas no fim das contas, como é que está essa evolução? Ele está entendendo de verdade qual é o alinhamento, qual a direção que nós precisamos trabalhar, quais são os pontos fortes que ele já tem, ele está conseguindo colocar isso na prática? Como é que está sendo esse trabalho? Então, a responsabilidade por esse processo é do gestor. Não é do RH, não é do diretor que está acima de você, não é da outra pessoa do outro departamento que fez, não. A responsabilidade é do gestor. As outras pessoas envolvidas nas ações são instrumentos que vão nos ajudar a chegar onde nós precisamos. Mas o controle está na nossa mão. O controle é nosso. O controle é do gestor. Isso não significa que você vai brigar com todo mundo e falar que você não está fazendo o seu trabalho, você devia fazer assim, a minha equipe está ruim por causa disso, é porque o RH não presta, é porque vocês não têm programa de desenvolvimento, não tem treinamento, blá, blá, blá. Não. Não significa brigar, não significa ser grosseiro. Nós já falamos isso nas aulas anteriores. Então, o alinhamento é você saber se o plano está dando certo, se está caminhando para o lugar que você precisa. E esse plano a gente não vai ver no fim do mês, quando está faltando uma semana para fechar o mês, que você vai ver o resultado e vai falar, eita, não bati a meta de novo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer para conseguir chegar no resultado? E aí, na última semana de fechamento, é onde as pessoas enlouquecem, onde as pessoas trabalham 48 horas, né, para conseguir chegar no resultado, e o resultado não é consistente. Não é consistente. Então, esse alinhamento é o próximo passo. Se promover o aprendizado, obrigatoriamente eu tenho que promover alinhamento, senão o aprendizado não vai acontecer. O aprendizado vai ficar solto, vai ficar perdido. Depois do alinhamento, o que eu preciso? Eu preciso expandir a percepção das pessoas. Ou seja, normalmente, o que é comum no mercado é eu encontrar as pessoas que estão focadas somente na função delas. Nós falamos isso lá, se eu não me engano, foi no módulo 1. Eu tenho uma recepcionista, no exemplo, eu tenho uma recepcionista, ela está focada só na recepção. Ela não entende, talvez, do faturamento, ela não entende do departamento de qualidade, ela não entende da logística, porque ela está focada só no trabalho dela. Quando eu tenho uma equipe sênior, né, uma equipe que funciona, as pessoas, elas entendem a visão macro. Não significa que essa pessoa que é recepcionista vai saber sentar no faturamento e fazer o faturamento. Ela não tem essa informação, ela não tem essa competência, mas ela entende. Ela sabe para que serve, ela sabe a importância, ela sabe quanto essa área impacta, ela sabe quanto o trabalho dela impacta. Então, ou seja, essa expansão dessa percepção, ela não acontece de maneira voluntária. Ela acontece quando o gestor impõe esse trabalho. Porque se ele não trouxer essa visão, as pessoas vão entrar, vão fazer o trabalho delas e vão embora. E não é culpa delas, não é culpa, a gente não está falando de culpa. Nós estamos falando aqui de uma gestão acima da média, de uma gestão diferenciada, de um modelo de negócios que vai transformar realmente um objetivo que está no papel, vai transformar esse objetivo em realidade. Isso só acontece através das pessoas. E as pessoas precisam entender, tem que ter essa percepção ampliada. Então, a responsabilidade do gestor também levar essa percepção.
Ah, talvez tem que fazer um treinamento sobre isso? Talvez sim. Talvez uma conversa resolve. Ou talvez, de tempos em tempos, você precisa trazer uma reunião estruturada, com uma visão macro de todo o processo da empresa, para que as pessoas tenham noção, para que elas entendam qual é o papel delas nesse mecanismo e qual o papel dos colegas nesse mecanismo. Porque o meu objetivo, no fundo, é cooperação espontânea. Nós falamos lá do passo a passo da cooperação espontânea. Como eu posso cooperar com alguém se eu nem entendo o que essa pessoa faz? Como eu posso cooperar se eu nem reconheço, né? Eu não me reconheço nessa estrutura, eu não reconheço a outra pessoa nessa estrutura, então como eu posso cooperar dessa maneira, né? E falando de reconhecimento, nessa abordagem, o reconhecimento não é só o elogio. O reconhecimento é a pessoa se reconhecer naquele papel, sabe? Ela se ver, ela se perceber, ela se apropriar daquele papel, ela reconhecer as forças dela, ela entender até as limitações, mas as limitações não impedem essa pessoa de evoluir, de alcançar resultados. Mas principalmente os pontos fortes, que a nossa abordagem sempre é voltada para o positivo, principalmente os pontos fortes, eles são reconhecidos pelos outros membros da equipe também, né? Então, esse reconhecimento, muitas vezes, ele pesa mais, gente, falando a verdade, ele pesa mais do que o próprio salário. A pessoa trabalha por necessidade, claro, mas ela permanece por prazer. Porque por necessidade tem um monte de gente que pula de galho em galho porque aumenta, sei lá, R$ 10 no ticket. Porque aumenta R$ 100 no salário. Porque aumenta uma coisa que às vezes pode ser irrelevante. Mas é irrelevante para quem está entregando, né? Mas para quem está recebendo não é. Não é irrelevante. Ela está buscando saciar uma necessidade que não está saciada. E talvez esse reconhecimento seja uma conversa. Talvez seja a entrega de um presente e que muitas vezes esse presente não está na estrutura da empresa. Eu já comprei do meu bolso livro e não foi a empresa que me mandou fazer isso, não. Não foi ninguém que falou, você tem que fazer isso para ter resultado. Não, não foi. Mas é um modelo de reconhecimento, que é um reconhecimento pessoal. Eu reconheço que a pessoa é boa, que ela está se desenvolvendo e eu quero cooperar. A pessoa se sente feliz, se sente satisfeita. Isso faz diferença. Ah, Laima, você está falando então que a gente tem que comprar presente para dar para as pessoas? Não, não estou falando isso. Você pode fazer outra coisa. Vai depender da equipe que você tem, vai depender do quanto você conhece as pessoas. Eu já vi gestores gravar vídeo e mostrar na reunião de equipe, mostrar um vídeo sobre aquela pessoa. Falando, fulano é assim, é assado, olha como ele melhorou, e coloca foto lá e faz uma homenagem. Gente, não importa o que, importa o como. Como você vai reconhecer essa pessoa? Mas reconhecer é importante, faz parte do processo. Reconhecer está aqui, ó, no fluxo. Não é uma coisa que vai acontecer se, quando você lembrar, quando tiver uma reunião, quando tiver uma campanha motivacional, quando a empresa liberar verba para isso, não. Você pode fazer sem verba. Você pode fazer usando a sua criatividade e usando os recursos que você já possui. Quem são os recursos que você já possui? O que você já tem que você pode usar como instrumento para promover esse reconhecimento? Então, isso faz parte do processo. E, por fim, o que eu quero estimular é o espírito de cooperação. Por quê? O gestor, algumas vezes, ele não tem domínio do operacional.
E ele não precisa ter, mas ele precisa ter pessoas que dominem o operacional. E se ele tem pessoas, então ele tem o controle. As pessoas entendem na ponta quais são as necessidades. As pessoas entendem quais são as forças, quais são os pontos fracos da empresa. A pessoa, ela está em contato com o cliente final, muitas vezes. A pessoa está em contato com o fornecedor. Quem está na ponta tem informação valiosa. E se eu consigo usar toda essa energia de todos para conduzir esse caminho, com certeza eu vou ter resultado. Com certeza eu vou ter resultado. Esse é o processo. Esse é o processo de gestão. É simples? É. Um dos papéis do gestor é simplificar. Porque se for difícil, as pessoas desistem. Se for difícil, a pessoa, ela não acredita, ela não põe energia, ela economiza. E muitas vezes o próprio gestor está se economizando. Então, olha só como é profundo. A gente está um passo mais fundo para fazer uma gestão diferente. Para fazer um processo de desenvolvimento humano que realmente faça diferença, que leve o desenvolvimento humano. Não se trata só de bater a meta. Se trata de transformar um objetivo em realidade. E você é a pessoa que vai fazer isso acontecer. Você é a pessoa que vai conduzir todas essas pessoas para isso. E na jornada, as pessoas se descobrem. Na jornada, as pessoas, né, elas encontram a melhor versão de si mesmas. E talvez dessa equipe saia um futuro empreendedor, saia um futuro empresário, uma pessoa de sucesso. Talvez saiam outras pessoas que vão contribuir para o desenvolvimento do mundo, sei lá. Tanta coisa pode acontecer, a gente está falando de pessoas, a gente escuta tanta história, de pessoas que fizeram história. E todo mundo tem alguém que é uma referência. Como eu tive, que eu falei no início, não sei se estava gravando, ou se foi na hora que eu parei de gravar, que eu tive um grande mentor. Hoje ele já é falecido, mas ele me ensinou grandes coisas. E olha quantos anos passaram tantos anos, passaram tantas coisas, tantas pessoas, mas ele ainda é uma referência para mim. Então, que nós sejamos essas pessoas que se tornam referência de muitas outras pessoas. Isso não se trata só de salário, comissão, de chegar e bater a meta, não. Isso aqui é um passo muito mais profundo. Esse é um modelo de gestão, um modelo de gestão de equipes. E para embasar esse passo a passo, esse sistema aqui, esse fluxo, eu preciso dos relatórios. Os relatórios, eles não podem, eu não posso olhar o relatório só como um resultado do mês ou como um percentual lá no final. Fulano X%, Beltrano X%, não. O relatório, ele é um índice, ele é um termômetro, mas o tempo inteiro eu estou com ele ali, analisando, eu estou olhando os pormenores, né, as informações que estão nas entrelinhas, porque eu tenho controle para tomar decisões mais assertivas. O meu controle serve para eu tomar decisões mais assertivas. Para quê? Para eu conduzir essas pessoas para o objetivo pelo qual eu fui contratado. Esse é o papel do gestor. Não é causar harmonia, não é trazer um clima agradável, não é fazer as pessoas se relacionarem bem. Isso faz parte,
Mas o objetivo do gestor não é esse. O objetivo do gestor é fazer um objetivo que está no papel se transformar em realidade. E para isso ele precisa colocar as pessoas em movimento, ele precisa conduzir, ele precisa direcionar, ele precisa gerenciar. E a liderança é um posicionamento. E a gestão que é a decisão, né? Eu tenho as informações para fazer gestão. Ok? Tranquilo até aqui? Olhando aqui esse fluxo, dá para entender um sistema aqui? Isso aqui não acaba, né? Quando você está ali na cooperação, promovendo a cooperação, o espírito de cooperação, a vida segue, né? Nessa hora estoura uma bomba. Nessa hora pega fogo em alguma coisa lá e você tem que ir resolver. Então, nós partimos novamente das evidências. Todos os dias nós temos novas evidências. Todos os dias tem novas informações. As pessoas também mudam, as pessoas não são as mesmas. E a partir dessas novas evidências, eu inicio de novo. Qual o processo de aprendizado que é necessário? Qual o alinhamento que eu preciso fazer? Essas pessoas estão com uma percepção expandida, né? Elas estão se sentindo reconhecidas, elas estão posicionadas no lugar que ela entrega realmente toda a energia dela, ela está se economizando. Gente, um dos processos difíceis, eu já tive processos de coach, de executivo, mas que foi um desafio para mim. E já aconteceu situações de eu titubear, de pensar assim, meu Deus, e agora? Esse negócio vai dar certo, não vai dar certo, que a pessoa parece que não reage, sabe? Você aplica uma ferramenta, você chama para uma conversa, você às vezes dá até um checkmate, às vezes você traz uma conversa pesada, difícil, dura, mas não é fácil quando você tem uma pessoa que tem habilidade, a pessoa tem conhecimento, às vezes a pessoa tem muito tempo de casa. É uma pessoa que conhece o sistema, ela conhece a empresa, conhece os processos. É uma pessoa competente, mas que você observa e parece que a pessoa podia estar nos 200% e ela está nos 70%. Sabe? E você vai ver que a pessoa tem para entregar, mas a pessoa não entrega. Sabe? Não é fácil trabalhar com uma pessoa que está no nível desse. Primeiro porque muitas vezes elas não aceitam, né? Não adianta eu entregar algo para alguém se a pessoa não recebe. Então, eu preciso mudar a estratégia. É por isso que é um fluxo, é um sistema, ele é vivo, ele não acaba nunca, ele está o tempo inteiro se renovando, o tempo inteiro diferente. E cada hora eu preciso estar atenta para uma fase dessa, eu não posso deixar isso aqui acabar, não posso deixar isso aqui morrer. Então, o processo de aprendizado, ele é contínuo, ele é constante. Mesmo quando eu já estou superando a minha meta. Qual é o objetivo? Não se trata de meta. Sabe? Nesse exemplo que eu falei para vocês, eu já tive a situação da pessoa, ela não quer crescer, ela queria manter. Então, o plano todo de gestão era para manter aquele resultado, porque se crescesse, ela não ia manter a qualidade. Então, ia ter que ter um outro plano de crescimento. Um plano de crescimento que para o ano seguinte, para o tempo seguinte, para conseguir crescer. Então, mesmo assim, quais são os processos de aprendizagem? Quais são os alinhamentos que eu preciso promover? A percepção dessas pessoas precisa ser expandida. Qual a expansão de percepção, né? Então, tudo isso aqui é um ciclo que é contínuo, ele não acaba, né? Ele se renova a cada dia. E dentro desses pontos, eu tenho ferramentas. E essas ferramentas, eu preciso dominar, porque, como eu falei no início, o master, né, que está nesse nível de sênior, né, de pleno, é quando você tem pleno domínio, quando você tem senioridade para realizar ou para fazer uma determinada coisa.
você tem competência para fazer determinada coisa. Então, as ferramentas, elas são instrumentos. No processo de aprendizagem, eu posso usar o acompanhamento personalizado para facilitar a minha gestão. Mas esse processo de aprendizado eu posso promover treinamento, eu posso promover um job rotation, que é deixar as pessoas ali do lado dos colegas, observando o trabalho dos pares para aprender com eles. Eu posso, se eu tiver unidades na minha empresa, eu posso promover dias da pessoa trabalhar na outra unidade, porque a percepção é diferente, os clientes são diferentes, as pessoas são diferentes, isso promove aprendizado. Eu posso trabalhar com livros, eu posso trabalhar com filmes, eu posso trabalhar com treinamento tradicional, eu posso trabalhar com processo de coaching, com processo de programação neurolinguística, são tantas coisas que eu posso fazer. Então, assim, é por isso que o processo de aprendizado não pode se reduzir só ao treinamento. Ele não pode se reduzir só a treinamento. Treinamento é uma alternativa de todas que eu tenho. Depende da necessidade desse meu colaborador, dessa pessoa, né? Então, o acompanhamento, ele tem que ser personalizado mesmo. E sem contar que as pessoas têm inteligências múltiplas. Então, talvez alguém tenha dificuldade de aprender com palestra. Mas se eu colocar essa pessoa na execução, né, um pouquinho por dia, aprendendo do lado de alguém, a pessoa aprenda. Então, eu não posso ter assim, um modelo exclusivo para aprendizado. Aprendizado é treinamento? Não. Aprendizado é muito mais do que treinamento. Treinamento é uma coisa. Colocar do lado da pessoa é ruim, porque vai aprender os vícios das outras pessoas. Eu já ouvi isso demais, demais. Não, vai colocar do lado do fulano, mas aí vão ficar de fofoquinha, vão ficar conversando, vai aprender as coisas ruins, vai ficar conversando da... Entende? Tem esse receio. Mas realmente essa influência negativa vai acontecer quando? Quando não tem gestão. Quando não tem gestão. Porque se tem gestão, você consegue influenciar essa equipe inteira, você consegue dar a força que você precisa para essa equipe. A equipe se movimenta com a força que tem. Se a equipe tem gestão, então ela vai se movimentar com a gestão que você realiza, que você faz. Agora, se não tem gestão, ela vai se movimentar por alguém que vai assumir esse papel. Alguém que vai assumir esse papel de forma velada, né? Ali nos bastidores. Nós temos líderes nas nossas equipes, nos bastidores, né? Então, eu, enquanto gestor, se eu tenho essa visão sistêmica, se eu consigo colocar esse passo a passo aqui para funcionar, então o resultado vai ser muito mais positivo do que os problemas que eu vou enfrentar, que vai ter, que vai acontecer. E eu vou precisar gerenciar isso. Eu vou precisar tolerar isso também, né? Lá no alinhamento, dentro daquela ferramenta de feedback, de alinhamento de expectativas, tem a parte lá que fala da paráfrase e da sugestão. Então, o que é a paráfrase? Você vai conversar com a pessoa, uma conversa, e você repete o que a pessoa te disse. Fala assim, olha, então quer dizer que é isso, isso, isso? Deixa eu ver se eu entendi. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você pode até usar isso, porque fica espontâneo. Isso é programação neurolinguística. Deixa eu ver se eu entendi. Então, significa isso, 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 isso? Você está alinhando. Você está fazendo alinhamento. É uma técnica de comunicação. Sugestões. Você vai conversar com a pessoa e fala, olha, eu estava pensando naquela situação, o que você acha disso? E você sugere alguma coisa. A sugestão, ela pode ser aceita. Na pior das hipóteses, ela pode ser aceita. Pode ser que não. Mas o não a gente já tem, né? Vai que dá certo. É só uma sugestão. E sugestão, gente, cola. Dá certo. Sugestão dá certo. Os processos de coaching, em muitos casos, tem sugestões. Sugestões. A pessoa decide. Porque ela tem o controle, ela tem o domínio, né? Ela toma decisões. Lá na percepção, expandir a percepção, talvez a gente não consiga fazer essa expansão da maneira que é ideal de forma coletiva. Talvez você expanda a percepção
na hora que você está fazendo a análise dos resultados. Eu não sei se é prática de vocês, mas fazer análise de resultados junto com a pessoa é interessantíssimo. Sabe, quando você extrai aquele relatório gerencial do mês e você chama a pessoa para conversar, não é a conversa assim, você fez tantos por cento e X% disso e atendeu tantas pessoas e fez isso com números. Não é o número, sabe? É conversar sobre o que aconteceu. Conversar sobre o que a pessoa percebeu de tudo isso. Olha, você atendeu tantas pessoas esse mês, me conta como é que foi, como é que você está se sentindo? Quando você olha para esse número, qual é a sensação que te vem? Conversar sobre isso. Tendo um processo desse, essa é a hora perfeita para você trabalhar a expansão dessa percepção. É a hora que talvez você vai mostrar o relatório dessa pessoa, o resultado dela, mas do lado você tem um relatório da empresa como um todo. Do lado você tem os números da empresa como um todo. Se for uma empresa que tem outras unidades, você pode ter um número geral, um número da matriz, um número único. E você vai mostrar para essa pessoa, olha aqui a empresa como está. Olha aqui o setor tal como tal. Isso aqui é importante, você faz isso aqui, mas olha lá no final como impacta, porque o resultado da empresa é esse. E você traz uma visão macro para essa pessoa. Fazer o reconhecimento, às vezes você prepara um momento adequado. Ou às vezes não, às vezes você para a operação. Fala assim, gente, para aí um pouquinho, vem cá todo mundo, vamos, de surpresa. Eu quero reconhecer fulano, beltrano. Tem um amigo que ele foi o comandante do exército lá nas tropas do Haiti. Ele foi o comandante que cuidou lá de uma das missões. E ele falou isso, assim, uma vez, foi até uma declaração fantástica, fantástica. Ele falou o seguinte, que aconteceu uma situação e ele chamou um soldado, não lembro se foi um soldado ou se foi um cabo, e deu uma bronca nele, né, nesse cara, por causa do que tinha acontecido. Deu uma bronca nele, ele estava assim, preocupado, tenso, porque é tenso, imagina, uma situação de guerra, exposto, né, de gente que está ali com a vida exposta. E aí ele foi lá e deu uma bronca na pessoa, e quando ele percebeu, tinha gente que estava vendo. Tinha outras pessoas que estavam vendo. Aí pronto, passou, ele deixou passar, e depois que resolveu o problema, ele chamou a pessoa em público e pediu desculpa. Ele, o comandante, na frente do contingente, chamou e falou assim, olha, a gente resolveu a situação, vem cá, fulano, eu quero te pedir desculpa, porque mesmo sendo uma situação grave, eu fiquei nervoso, eu me alterei, mas eu não tenho esse direito, eu quero te pedir desculpas, eu quero reconhecer aqui que você realmente fez um excelente trabalho. Ele não precisou dar presente, não precisou dar medalha, mas foi uma atitude inesperada. E todo mundo aprendeu, tanto que levou a bronca quanto os outros que viram. Então, assim, nós não somos perfeitos. Nós também temos limitações. Eu tenho limitações, todos nós temos limitações. Mas tudo bem, eu vou seguir com essas limitações. E eu quero fazer o meu melhor, promover o meu melhor. Eu não tenho vergonha de assumir que essas limitações, eu não tenho vergonha de assumir que eu também erro e que eu também quero melhorar. Isso nos torna mais humanos. E essa atitude aproxima as pessoas. E mais do que isso, né, gera também como eu posso dizer, um espelhamento, assim, a pessoa passa a admirar. E se tem admiração, você tem o primeiro passo para você conduzir essa pessoa, porque ela te permite. Ela te permite. E isso é muito forte, né? E isso sim gera cooperação. A pessoa se espelha, ela tem prazer de se espelhar. E sem contar que as necessidades básicas também são supridas, porque às vezes a pessoa não coopera porque ela tem medo de ser rejeitada. Ou ela não coopera porque ela não se sente conectada com o grupo. Ela acha que ela está fora, que ela está excluída.
ela acha que não é papel dela, então você consegue também suprindo essas necessidades através desses relacionamentos. Então, uma etapa alimenta a outra. Então, uma etapa já te deixa a abertura para a próxima etapa. Então, esse ciclo, ele não acaba. E o grande ganho desse processo é que você vai fazer esse processo não de maneira coletiva. Você vai fazer esse processo de maneira individual. Ai, Laílma, e como que eu vou controlar isso? Cada pessoa tem uma ferramenta que é a ferramenta, né, parceira. Eu gosto do Excel. Eu gosto do Excel. Então, você vai lá. Gente, isso aqui é uma dica, porque para mim funciona, mas cada um de vocês vão encontrar a melhor maneira para vocês. Mas para mim funciona. Então, vai lá no Excel, bota assim, fulano de tal. Aí, cada célula ali do Excel, você coloca uma informação. E aí você vai fazendo o seu relatório. Você tem o seu relatório, gente, porque a gente não dá para confiar só na nossa cabeça. Porque são tantas coisas, são tantas informações. Se me perguntar assim, ó, semana passada, Beltrano de tal, na situação tal, eu não vou lembrar de tudo. Imagina, no mês inteiro, da equipe inteira, de todas as coisas que aconteceram. Então, a gente acaba deixando passar batido. Então, talvez você não consiga parar naquele momento para aplicar a ferramenta ou para fazer a técnica da maneira, né, mais adequada. Vai lá e anota. Anota e se prepara para o outro dia ou para a semana que vem, mas não deixa passar. Anota. Isso é importantíssimo, sem contar que você vai ter o seu histórico de evolução das pessoas. Você vai ter a sua percepção sobre o desenvolvimento dessas pessoas. E sabe o que é olhar assim, chegar no fim do trimestre, eu gosto muito de trabalhar com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, por trimestre. Então, assim, chega no fim do trimestre, você olha esse histórico da pessoa e você consegue perceber a diferença, sabe, de como o fulano de tal estava, né, em janeiro e como ele está agora, em março, um exemplo. Isso não é número. Isso não é número. Então, isso é um processo de gestão. Isso é liderança, isso é influência, isso é desenvolver, isso é potencializar as pessoas, né? Então, esse é o passo a passo aí para vocês, para fazer o processo de gestão de equipes. Então, vamos lá, o que vocês acharam? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Acho que vou parar de gravar também. Espera aí, vamos agora para aquela parte que só quem estava presente vai participar.